Grande, mas grande entrevista de André Ventura ontem à CMTV, com uma postura de Estado que nos tem faltado ultimamente nos líderes políticos em Portugal, excepto no Chega e uma vez mais com André Ventura. Pedro Nuno Santos e essencialmente Luís Montenegro não nos têm habituado a este tipo de presença na televisão. André Ventura teve muito bem, deixa uma mensagem do estadista, de um homem completamente focado naquilo que é essencial para o país. O Luís Montenegro tem tido um posicionamento que me faz lembrar, eu não sei se todos se recordam, se calhar alguns são mais novos, não se recordam quando foi a invasão do Iraque, que o ministro da comunicação do Iraque faz uma comunicação a dizer os americanos aqui nunca irão entrar, e ouvíamos lá atrás as bombas a cair em Bagdá. Ou seja, ele negava aquilo que era óbvio para esse Luís Montenegro, a negar aquilo que é óbvio. E há qualquer coisa aqui na política portuguesa que parece que só o Chega é o adulto na sala e que só o Chega está a entender o que pode na realidade acontecer. Mas vê de uma vez por todas que nos entendemos. Nós não precisamos do PSD para nada. O PSD é que precisa de nós. Nós temos os nossos votos, nós temos a nossa bancada constituída, nós sabemos perfeitamente ao que vimos, sabemos perfeitamente que queremos acabar com o socialismo em Portugal, mas não estamos dependentes do PSD para absolutamente nada. Já o PSD, para formar governo, o PSD, neste caso a AD, terá que falar connosco, ponto final. Mas parece que o Luís Montenegro, Hugo Soares e os seus compinchas têm andado desatentos àquilo que a esquerda está a fazer. E a esquerda começa a organizar-se para, após os resultados serem conhecidos nos círculos da imigração, tomar um posicionamento. E ontem o pivô da esquerda, Rui Tavares, já veio dizer, tal como Mariana Mortágua, que convocou uma reunião entre toda a esquerda e já todos aceitaram, mas Rui Tavares vem dizer à saída do Palácio de Belém que considera que deve existir uma segunda ronda de negociações e que a esquerda deve governar. Estejamos muito atentos àquilo que está a acontecer, porque estamos a preparar à esquerda uma geringonça 2.0 que só pode ser travada se a direita finalmente se sentar à mesa e falar. Não há aqui submissão nenhuma por parte do Chega perante o PSD. O que o Chega quer evitar a todo o custo é que, de facto, a esquerda e o Partido Socialista voltem a governar, porque seria uma enorme traição a todos os eleitores e a todos aqueles que foram votar, garantir que a esquerda, afinal, pode governar, apesar de ter perdido as eleições. E dir-me-ão, mas é impossível. Não é impossível. Quando foi Portugal à frente, ou seja, a PAF, a coligação entre CDS e PSD, em 2015, também ganharam as eleições e a seguir aconteceu a geringonça. Portanto, neste momento, a única forma de travar a geringonça e de não acontecer esta maioria à esquerda é o PSD, Luís Montenegro, o ministro da comunicação do Iraque, entender que não vale a pena entrar neste negacionismo porque isto está a acontecer e temos que conversar. Queria ainda deixar uma nota, hoje é dia 14 de março, um dia que tem tudo a ver com um dia que em 1975 teve uma atitude por parte da esquerda, que foi o dia que o povo saiu à rua a gritar a banca é do povo. E foi quando começaram as nacionalizações, numa atitude vergonhosa, qual Venezuela, numa atitude do PREC, em que tentaram levar, eu já referi isto várias vezes, tentaram levar Portugal para uma ditadura de esquerda e que determinou inclusive que os bancos fossem todos nacionalizados. Eu volto a assumir a semelhança entre aquilo que se passou no período do PREC e Pedro Nuno Santos, porque na realidade Pedro Nuno Santos, na última intervenção que fez no Congresso do Partido Socialista, deixou ali no ar a hipótese de que o Estado deve estar presente em determinados setores e para nós, que somos liberais na economia, conservadores nos costumes, para nós o importante é que o Estado seja regulador e não parte presente dentro da economia e que deve deixar o mercado funcionar por si só. Mas queria também fazer referência a algumas questões da imprensa. A imprensa anda completamente doida. Eu sei que ontem fiz um vídeo que acabou por criar alguma celeuma. Maioritariamente as pessoas que me enviaram mensagem foi de apoio. Houve sempre alguém que não concordou e que achava que eu não devia ter feito aquilo. Muito poucos, mas foram ainda alguns, mas muito poucos comparado com a maioria que me disse que eu fiz bem em ter aquela atitude. Mas dizer-vos o seguinte, eu de qualquer forma não queria tomar a atitude por alguém me dizer para fazer ou não. Aquilo que fiz em relação a Anselmo Crespo é porque eu acho, primeiro não foi nenhuma ofensa, entreguei-lhe uma peça artesanal que é um símbolo da Portugalidade e que representa muitos postos de trabalho, que tem um significado muito grande para todas as pessoas das Caldas da Rainha.
E o objetivo era, claro, era entender e fazer passar a mensagem de que considero lastimável a falta de independência de um responsável como o Anselmo Crespo, numa ofensa direta aos deputados, da forma como foi feito. Podem-me vir dizer, e hoje de manhã no Observador diziam que os bonecos das Caldas que Anselmo Crespo se estava a referir não eram os objetos fálicos, mas sim outros que assinaram com a cabeça. Para mim é completamente indiferente a forma como nos tentou atingir e com que bonecos nos queria caracterizar. A realidade é que os bonecos, como ele chama, representam o povo, somos representantes do povo, e acho que é lastimável o tipo de atitude que foi tido sem qualquer independência, e é isso que se pede a Anselmo Crespo, é isso que se pede a todos que trabalham na área jornalística, que sejam independentes e que consigam despir a camisola dos partidos, mesmo que depois da porta para fora da TVI, da CNN, da SIC, da RTP, obviamente, enquanto cidadão tem a sua opinião e deve expressar a sua opinião através do sentido de voto. Mas isto ganhou uma dimensão, esta questão dos jornalistas, que eu acho que era importante refletirmos um bocadinho. E tenho aqui algumas mensagens, por exemplo, recortes de jornal. Miguel Sousa Tavares, há relativamente pouco tempo, eu nem sei de quando é que é a notícia, enviaram-me há pouco, eu creio que até é de hoje, é um artigo de opinião em que diz: André Ventura joga com a estupidez e a ignorância das pessoas que só se informam pelas redes sociais. Ou seja, Miguel Sousa Tavares considera que todos aqueles que não veem televisão ou que não acompanham tanto os noticiários porque não estão para levar com horas e horas de debate sobre situações que não fazem sentido nenhum nem acrescentam nada à sua vida pessoal, Miguel Sousa Tavares considera que quem se informa pelas redes sociais chama a camada de energúmenos e de gente estúpida, porque o que ele diz é mesmo alimentar com a estupidez desta gente. Portanto, considera que muitos de vós, e inclusive eu incluo-me também porque nem sempre consigo ver televisão e acompanho muitas notícias durante o dia pelas redes sociais, somos todos estúpidos, inclusive, eventualmente, quando perdemos tempo a ler os artigos de opinião de Miguel Sousa Tavares. Mas hoje, também na sábado, vem um artigo que diz que, de facto, a bolha mediática falhou. E é um artigo muito interessante porque diz, ao ponto que o ataque foi feito de uma forma desenfreada pelos responsáveis editoriais e que falharam todos. Quando Maria João Avilés, jornalista, diz o Chega nunca chegará aos 50 deputados. Pois não, tem 48, mas chegará aos 49 quase de certeza. Há outra frase que diz, há uma certeza aparente que confirma-se a queda de todos os níveis do Chega e as votações previstas nunca irão acontecer. É uma declaração de Raquel Abcacis, também ela jornalista e comentadora. A campanha desastrosa de André Ventura fez o resto. Fechado em restaurantes, Ventura não consegue, nem conseguiu passar a ideia de crescimento. Daniel Oliveira, comentadora. O Chega pode sofrer com o voto útil à última hora e é o único partido que está sempre a descer nas sondagens todas. José Manuel Fernandes no Observador. A AD parece estar a crescer à custa do eleitorado à sua direita, nomeadamente do Chega. Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, que todos sabemos a empresa que tem, que deixou e para quem é que trabalhou. O Chega esteve estimativas eleitorais perto dos 17% e dos 19%, agora aparece abaixo de tudo isso. Alguns dados contribuíram para isso. Nuno Santos, diretor da CNN, etc. Vai por aqui fora. Há aqui uma ainda interessante que diz: eu sei que o Chega está a perder votos, tudo isto é verdade, mas mesmo desprezado terá entre 13% e 14%. José Miguel Júdice, advogado e comentador. Tentaram de tudo. Descredibilizar as sondagens, descredibilizar a nossa campanha, considerar que o presidente do partido tinha tido uma campanha que não era o ajustado. Fizeram de tudo e mais uma coisa, não conseguiram e vão continuar a tentar. Vão continuar com esta retórica a ouvir o ministro da Comunicação do Iraque, que é Luís Montenegro, vão continuar a alavancar dentro das redes sociais, porque eles próprios fazem isso dentro das redes sociais, uma retórica de que é o Chega que quer deitar o governo abaixo. E eu volto a repetir, nós não dependemos do PSD para nada. É o PSD que depende de nós. Portanto, são eles que têm que perceber que se acontecer alguma coisa e se estes sujeitos que nos últimos dias se têm reunido à porta fechada, que estão a criar protocolos e plataformas de entendimento entre eles, desde o Bloco de Esquerda ao PCP, ao LIVRE, ao PAN,
que estão a criar esta bolha de esquerda em torno do PS. Se eles tomarem conta do governo, é uma geringonça 2.0, vergonhosa, porque não foram eles que ganharam, e o único responsável por tudo isto é o PSD, e o único responsável por tudo isto é Luís Montenegro. Portanto, nós temos tido uma postura muito clara. Queria deixar então estas notas e com isto terminar, que nós não iremos permitir que façam este tipo de acordos. Deixo esta nota final. Eu gostava de entender como é que Luís Montenegro defende junto do seu eleitorado e defende inclusive junto dos seus companheiros de partido que Inês Sousa Real é confiável na Madeira quando no continente se coloca ao lado do PS. E gostava de entender como é que Luís Montenegro considera que a Iniciativa Liberal é o parceiro ideal para poder fazer algo, quando o somatório da AD com a Iniciativa Liberal não chega para derrotar a esquerda, mas recordar apenas, Luís Montenegro, que esse parceiro ideal foi o primeiro a rasgar a coligação nos Açores e a fazer com que o acordo que existia nos Açores fosse ao chão. E ainda ontem Bernardo Blanco, no debate que teve comigo na SIC Notícias, afirmou isso aconteceu porque o PSD falhou. Esperemos agora que o PSD não venha a falhar. Obviamente o PSD nos últimos 49 anos já nos habituou que muitas vezes falha, e desta vez o Ministro da Comunicação do Iraque vai voltar a falhar, e o que nós consideramos é que de facto Luís Montenegro tem pouca capacidade para estar na liderança de uma aliança democrática, com a força que os votos lhe deram e com a possibilidade de criar governo, e que mesmo assim não consegue alcançar à frente dos seus olhos o poder que aqui tem, que é definitivamente a direita a retirar a esquerda do governo. E não venham com a conversa de que estamos a mendigar, porque não estamos a mendigar absolutamente nada. Repito pela terceira vez, nós não precisamos deles, eles é que precisam de nós.